Olá, galera, tudo bem? Então, hoje, agora, o assunto são em relação às funções exponenciais, aqui no capítulo 5 do nosso específica de matemática, tá ok? Seguinte, com relação à função exponencial, eu já deixei meio pronto um quadro para a gente agilizar, tá? Mas lembro que vocês voltam, né? Podem voltar o vídeo, para onde não entendeu, volta, qualquer coisa, mande dúvidas aí. Seguinte, com relação à função exponencial, ela é do tipo, tá? A função fx ou y é a elevado a x. A função exponencial tem essa característica da variável estar no expoente, tá? E aqui nós chamamos de uma base, da base. Só que é o seguinte, moçada, a matemática ela trabalha com padrão, tá? Então, o que não vai ter um determinado padrão? Vamos imaginar o seguinte, se essa base for 1, qualquer que seja o expoente, vai ser uma função constante, não vai ter característica de função exponencial. Se essa base for negativa, e esse expoente for par, o resultado é positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Vai ficar uma situação oscilando, tá ok? Vai dar uma descontinuidade no gráfico, não nos interessa, certo? E se essa base for zero, exceto zero elevado a zero, que não se define, tá? Se essa base for zero, qualquer outro valor que se atribui para x, vai dar sempre zero. Também não vai ter um comportamento de uma função exponencial. É por isso que nós temos que trabalhar pensando primeiro nessa base. Quem é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar para a base qualquer valor, certo? Desculpem aqui, essa base, qualquer valor maior que zero e diferente de 1, tá ok? Maior que zero e diferente de 1. Não pode ser zero, não pode ser 1 e não pode ser negativo, conforme eu conversei com vocês, tá? Aqui nós colocamos, qualquer pertence aos reais, não negativos, exceto zero, lembro, não negativos, agora exclui o zero e exclui o 1, beleza? Aqui é a base, tá? Lembrando, moçada, que qualquer que seja esse valor aqui, vai ser um valor positivo. Qualquer valor positivo a qualquer expoente vai ter sempre um valor positivo. É por isso que ele está definido aqui com valor positivo. Tá ok? Os resultados serão valores positivos. A imagem, que no caso aqui ele está colocando como contradomínio, quando a imagem é igual ao contradomínio, a função será sobrejetora, beleza? Sendo assim ela sobrejetora, a gente vai ver que ela vai ser injetora também, logo será bijetora, tendo, portanto, inversa. Já conversamos sobre isso, tá? Então, primeira coisa é entender que essa base tem que ser um valor maior que zero e diferente de 1. Aqui, esse intervalo, nós temos os valores entre 0 e 1 e os valores maiores que 1. Quando for entre 0 e 1 essa base, nós teremos uma função decrescente. Quando for um valor maior que 1, crescente. É o que a gente vai ver na sequência aqui, tá ok? Então aqui um valor decrescente, para lá um valor crescente. Primeiro, se a base for maior que 1, desculpem aqui, a base for um valor maior que 1, é crescente. 2 como base é um valor maior que 1, certo? 2 como base é um valor maior que 1. Se você atribuir menos 2, inverta a base, expoente fica positivo, dá 1/4. Menos 1 inverte a base, dá 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. 0, 2 elevado a 0 dá 1. 1, 2 elevado a 1 dá 2, e assim por diante. Nós verificamos que essa função é uma função crescente, ela passa por esses pontos, ó, menos 2 e 1/4, menos 1 e 1 meio, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4 e assim por diante, tá? Lembra, gente, nesse período aqui de Covid-19, vocês verificaram algumas postagens que o gráfico assemelha-se, né, a uma função exponencial de razão 2, tá? Beleza? Então isso pode aparecer. Algumas perguntas que me fizeram, falou, Barreto, então quer dizer que a transmissão lá, os casos de Covid lá, eles vão ser vai sempre aumentando? Não. Conversamos, é lógico, por esse motivo, que o isolamento social, essa coisa toda, para tentar fazer essa curva voltar, tá ok? Mas, a princípio, nós temos essa ideia aqui, tá bom? Pode ser cobrado situações parecidas aí, né, nos nossos futuros vestibulares, sim, tá? Essa é a ideia dessa função crescente. É importante você perceber que todo gráfico, a gente vai falar ali também, todo gráfico de uma função exponencial passa pelo ponto 0 e 1, e passa pelo ponto 1 e A.
Quando x vale 1, 2 elevado a 1 vai dar 2, vai dar a base. Tá? Então, sempre vai passar por esses dois pontos importantes. Então, aqui outro caso. Né? Segundo caso, quando a base estiver entre 0 e 1, no caso o meio é uma base entre 0 e 1. Se você colocar menos 2 aqui, eu inverto a base, vai dar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Menos 1, inverto a base, vai dar 2. 0 e 1, 1 e 1 meio, 2 e 1 quarto. Então você percebe, mais uma vez, que passa pelo ponto 0 e 1, ó. Ponto 0 e 1 é um ponto importante, ó. Toda função exponencial desse tipo, a elevado a x, passa pelo ponto 0 e 1. E todo passa pelo ponto 1 e a, ó. 1 e a. Quando foi 1, o y deu a, que é o meio. Quando foi 1, o y deu a, que é 2, certo? Percebam que ela é decrescente. Percebam, moçada, que para qualquer valor que se atribua para x aqui, ou qualquer valor que você atribua para x aqui, positivo ou negativo, nunca toca no x. Nunca o resultado zera, nunca o y dá zero. Pode atribuir qualquer valor para x, que o resultado nunca vai ser zero, tá? Também nunca vai ser negativo. É por esse motivo que a imagem vai estar daqui para cima. Não vai ter gráfico para baixo aqui, nem tocando o eixo x. Estou tomando cuidado para não tocar o eixo x aqui, ó. Estou tomando cuidado para não tocar o eixo x aqui, ó. Certo? Por isso, ela não toca o eixo x. Por isso que a imagem é sempre um valor positivo. Reais, não negativos, certo? Exceto zero. Depois, outra conclusão, sempre vai ser uma função injetora. Nós já vimos que ao traçar paralelas ao eixo x, se cada paralela tocar o gráfico em apenas um lugar, em apenas um ponto, ao traçar paralelas ao eixo x, se cada paralela tocar o gráfico em apenas um ponto, isso é uma característica de uma função injetora. Então ela é injetora. Já percebemos que se o a vai ser maior que 1, ela é crescente. Se estiver entre 0 e 1, é decrescente. No caso, maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Tá? Passa pelo ponto 1 e a, já conversamos sobre isso, e passa pelo ponto 0 e 1. Sempre guardem essas conclusões para as funções exponenciais do tipo a elevado a x, sendo a base entre 0 e 1 ou maior que 1. Tá ok? Então temos uma questão agora da UEPG, tá? Deixa eu pegar a apostila aqui. A questão da UEPG traz o seguinte, ó. Para a gente ilustrar essa ideia, tá? A questão da UEPG traz o seguinte. Dadas as funções definidas por f de x igual a 4/5 elevado a x e g de x 5/4 elevado a x, é correto afirmar que, vamos lá, 0,1. Os gráficos de f de x e g de x não se interceptam. Gente, não há necessidade de construir esse gráfico agora para a gente perceber isso. Ele diz que esses gráficos não se interceptam. E está escrito aqui, ó, que sempre esses gráficos passam pelo ponto 0 e 1. Se eles sempre passam pelo ponto 0 e 1, eles vão se interceptar. Falsa afirmativa, tá ok? Afirmativa 0,2, ele fala assim, f de x é crescente e g de x é decrescente. Veja, f de x é 4/5. 4/5 é 0,8. 0,8, a base está entre 0 e 1. Aqui é decrescente e aqui 5/4 é o valor maior que 1. A função g é crescente. Então essa aqui, ó, é decrescente e essa aqui é crescente. Beleza? E ele fala ao contrário, que f de x é crescente e g de x é decrescente. Falsa afirmativa, tá? A afirmativa 0,4 eu já coloquei aqui para vocês, ó, g de menos 2 vezes f de menos 1. No lugar da função g, que é 5/4, no lugar do x eu coloquei menos 2, e na função f de x, que é 4/15 elevado a x, no lugar do x eu coloquei menos 1. Expoente negativo, inverto a base, o expoente fica positivo, tá? Alguns de vocês fazem também a matemática básica, tá? A potenciação é um assunto que vai ser gravado também na matemática básica, fiquem atentos lá, né? Expoente negativo, inverto a base, o expoente fica positivo, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Expoente negativo, inverti a base, ficou positivo, 5/4 elevado a 1 é 5/4 mesmo. Fiz essa simplificação com essa, deu 4/5. Só que ele afirmou lá o seguinte, ó, que g de menos 2 vezes f de menos 1 vale f de 1. Quem é o f de 1? Quando você colocar 1 no lugar do x, vai dar 4/5. É o valor de f de 1. A afirmativa 0,4 é verdadeira. Vou dar uma separadinha aqui, ó.
Na 08, ele fala assim de função composta, ó, f de g de 0. Ele falou que f de g de 0 vale f de 1. F de g de 0, ele falou que vale f de 1, que vale 4/5. Lembra que g de 0 vale 1. G de 0, se você colocar 0 no expoente, vai dar 1. Então, se g de 0 vale 1, então f de g de 0 é o f de 1, que vale 4/5. A afirmativa é verdadeira, ele nem usou 4/5. Ele falou que é igual a f de 1, verdadeira. Correto? Afirmativa 16. Ele pediu quanto que vale f de menos 1 mais g de 1. O f de x é 4/5. No lugar do x eu coloquei menos 1. O g de x é 5/4 elevado a x. No lugar do x eu coloquei 1. Expoente negativo e inverti a base. Fiz essa soma de 10/4, que é igual a 5/2. Exatamente como ele falou aí, a afirmativa é verdadeira. Tá ok? Então, moçada, percebam isso, tá? Na sequência agora, eu vou falar com vocês sobre as equações exponenciais.